Olá pessoal, bem-vindos Além das Pirâmides. Venho aqui hoje com duas notícias assim meio desagradáveis que aconteceram aqui, mesmo diante de toda essa guerra que tem acontecido aí no Oriente Médio. Eu vou falar aqui desses dois principais que estão chocando, ou que chocaram aí o Egito nesses últimos dias. Nada novo para quem é brasileiro, porque no Brasil também vocês veem todos os dias, infelizmente, casos gravíssimos e que surpreendem às vezes, né? Às vezes a gente diz, eu já não me surpreendo com mais nada, mas infelizmente ainda estamos arregalando os olhos para a maldade e a crueldade humana. Vamos a isso. Esse caso que eu vou contar, eu vou ter que ter alguns cuidados, como todos os outros que eu sempre falei por aqui, mas alguns vídeos eu até perdi a monetização, não cheguei nem a monetizar, mas não há problema, ou parcialmente foi cortada, justamente por tratar de casos reais e falar de palavras aqui, que mesmo com cuidado, eles consideram que não é bom para os anunciantes, ou seja, falar a verdade neste nosso mundo, hoje em dia é difícil e a gente precisa ter alguns cuidadinhos ou não falar. Mas não vai ser o caso aqui, porque eu vou continuar trazendo alguns crimes, alguns casos que chocam e que chocaram. Sim, porque eu estou deste lado, eu estou aqui e eu quero transmitir para o outro lado de lá, que não vive aqui, o que realmente às vezes também se passa aqui, como em qualquer outra parte do mundo. Para as pessoas não pensarem que por ser um país mais religioso, que tenha uma lei mais forte, que as coisas não acontecem. Então vamos a isso. A história começa assim. Uma senhora aí, uma moça aí, já com seus 30 e ela dopa o marido. E vamos ver o que ela faz. Então, os serviços de segurança ali do Cairo conseguiram resolver um mistério. Tinha um senhor que estava desaparecido. Um trabalhador de Badr City. Ali, após um relato então, que a esposa até fez queixa, né? Na delegacia, os parentes também, que ele estava desaparecido, alegou que o marido estava desaparecido de casa e sem saber o seu paradeiro, alegando que ele estava mentalmente doente. Pois é, os serviços de segurança então começaram a realizar as buscas e imediatamente as investigações foram pegando um pouquinho aqui, outro pouquinho dali, foram necessárias e concluíram esse relatório. Que esse relatório então era falso, ou seja, o depoimento da mulher era falso. Reencontrando então a esposa numa segunda vez, ela admite, então a polícia dá uma apertada nela e ela admite, ela confessa que ela teve um relacionamento ilícito com o primo do próprio marido. E os dois tinham inúmeros encontros dentro da própria casa conjugal. Enquanto o marido dormia, e muitas vezes com ele dentro da própria casa, né? Dormindo, e quando ele não estava, quando ele ia para trabalhar, ela colocava o primo lá. Vambora, primo, o nosso relacionamento tem que continuar. As investigações, então, da promotoria e as confissões depois da mulher foram conclusivas. As autoridades investigadoras, elas ordenaram imediatamente a prisão dela e do seu amante. Por terem, o que eles fizeram, então, com o marido da senhora? Eles assassinaram ele, um motorista. Ele era um motorista e ele foi assassinado por eles dois. Como eles fizeram? A polícia, logo a princípio, descobriu que ela traía, então, o marido já há 2 anos com o primo dele. Então, aí vieram as outras surpresas chocantes, porque foram presos, foram apertados ali pela polícia e acabaram confessando. Como os problemas entre ela e o marido se repetiam, ela decidiu então se livrar dele e concordou ali, fez um acordo ali com o amante de tirar-lhe a sua vida. Ela então deu ao marido uma série de comprimidos para que ele apagasse, né, entorpecentes. Então ela chamou o primo, né, o amante, para ir para a casa dela e então eles fizeram tudo ali, agrediram a vítima com um pedaço de pau enquanto ele dormia, né, porque ele estava Boa Noite Cinderela ali, né, em ação, deram uma paulada nele e ele parece que já faleceu por ali. Segundo eles, a paulada foi suficiente para matá-lo imediatamente. O primo acusado, ele visitava então a esposa desse seu primo durante a ausência do marido, né? E às vezes até com ele lá dentro dormindo. Vai que ela já dava uns comprimidos para ele dormir mais, né? E o amante, então, o primo da vítima, ele trabalhava com mármore, ele era marmorista. Então as investigações apontaram que ela, a acusada, ela colocou 7 comprimidos no chá e combinou, então, com o amante de se livrar dele. Em seguida, o que eles fizeram? Eles arrastaram a vítima para o banheiro da casa, sempre no banheiro, né? Por causa de lavar tudo, né? O acusado, então, ele já trazia 3 facas e outras 2 ferramentas
porque ele trabalhava com mármore, ele tinha que cortar coisas com serras às vezes, né? E o que eles fizeram? Eles dividiram o senhor em 40 partes e colocaram distribuídos em 10 sacos e jogaram nos lixos espalhados pela redondeza ali da casa deles, na cidade de Badr, no intuito de que os cachorros comessem os animais e assim desaparecessem os vestígios do corpo, para dificultar a investigação e a descoberta desse crime pela polícia, né? Muito macabro, muito macabro. Para que a polícia até nem descobrisse nada e não suspeitasse logo da mulher, o amante, que era primo, ele foi logo fazer uma denúncia, com ele próprio dando falta do seu primo, que ele estava ausente e que, enfim, não encontravam. Aí a polícia, no entanto, ao revisar as câmeras de vigilância ali do local, foi revelado que o marido passou a sua última noite dentro do seu apartamento, no projeto habitacional social ali na cidade de Badr, e que ele não voltou a sair. As câmeras não detectam ele sair. Então as autoridades egípcias começaram a traçar a linha de investigação e a procurar por trás ali tudo em volta da esposa, que foi descrita então como muito astuta pelos da vizinhança e tudo quem conhecia. E as autoridades então procuraram descobrir os segredos por trás desse crime. Então aprenderam o primeiro pedaço de prova, pois eles conseguiram encontrar partes do corpo e a existência de uma relação ilícita que ligava a esposa e o primo, não é, do marido, o tal marmorista. Foi quando a polícia descobriu que ele já tinha um caso há 2 anos, que o marido não tinha conhecimento disso, que eles se encontravam dentro do próprio apartamento durante a ausência dele, então a polícia começou a ligar aqui tudo. E infelizmente, tudo isso diante dos olhos do filho, que ainda não tem 7 anos de idade. Muitas vezes com o filho dentro de casa. Então, minha gente, coisas que vocês já estão acostumados até a ouvir aí por aí fora, aqui também acontece. O ser humano, ele simplesmente, ele tem uma índole, às vezes, negativa, não é? E vai puxá-lo para o mal, que é o mais fácil. Pecar é fácil. Então, acontece que a pessoa depois chega ao extremo de querer um ato desse, não é? Essa atrocidade completa. Enfim, passamos ao segundo caso então, que eu não vim aqui para me demorar. Eu estou aqui para informar vocês, comunicar um pouco com vocês. Deixem tudo nos comentários que eu sempre vou responder. Posso demorar um pouquinho porque eu vou revisar comentário por comentário, porque eu não permito aqui falta de educação, nem pessoas intrometidas que não sabem falar, não sabem se pronunciar. Então, estamos assim. Vai ser sempre visto, lido por mim. Então, deixem nos comentários o que vocês acham de tudo isso, o que está acontecendo no mundo. Vamos ao segundo caso. À meia-noite, Barra foi ter com a família de Sara para perguntar sobre ela e os seus 2 filhos. Cadê minha esposa? Cadê Islã e Mona? Cadê Sara? Fingindo muita preocupação. Bati a porta do apartamento, nem ela nem os meus filhos responderam. Você está aí? Os familiares correram logo, né? Foram rapidamente até a casa de Sara. Abriram a porta e a encontraram deitada no chão, ao lado dos 2 filhos. Islã tinha 8 anos e Mona 10 anos. Eles os pegaram e os levaram para o hospital ainda para confirmar a morte ou ver se dá possível fazer alguma coisa. A princípio, a família não desconfiou do marido, do pai das crianças, e pensou que a morte poderia ter sido por vazamento de gás do apartamento, né? Mas os médicos confirmaram que eles haviam morrido por asfixia. A família informou a polícia e o marido foi intimado e confessou o crime. Desentendimentos e espancamentos. As investigações revelaram que o marido, que trabalhava como carpinteiro, ele estrangulou a mulher e os seus 2 filhos e depois alegou não saber nada do ocorrido. O primo da mulher falecida, Mohammed, ele disse: no início não duvidamos de nada do esposo, né? Porque ele era da família, ou seja, eu acho que ele é até primo, um primo afastado, né? Que casou ali com a sua prima. E não imaginávamos que ele pudesse fazer isso. Independentemente das diferenças, acrescentando que sempre, apesar de tudo, ele batia nela. O diretor de segurança de Dahalia recebeu, então, uma notificação do diretor de investigação criminal, informando que um relatório foi recebido pelo xerife da delegacia de polícia de Simbilawin, de que o corpo de uma mulher e seus 2 filhos foram encontrados assassinados dentro de sua casa, em Esbet al-Sarsi.
Imediatamente, oficiais, então, da unidade da investigação do centro ali, deslocaram-se para o local da denúncia. Após examinar ali a área e tudo isso, foi encontrado o corpo de Sara, 27 anos, e seus 2 filhos, como eu já relatei. Após o exame, então, médicos constataram que havia vestígios de estrangulamento e de sangue pisado no pescoço da vítima. E ficou claro que o marido estava por trás de todo esse incidente. Além disso, os corpos também foram então transferidos para a morgue do Hospital Internacional de Mansoura, e o relatório necessário foi elaborado e apresentado então ao Ministério Público, que deu início então às investigações. Eu gostaria de trazer muitas fotos para vocês, mas por enquanto, e aqui especialmente, eles não fazem show, eles não apresentam, por respeito às famílias das vítimas, por respeito a outros filhos que às vezes ainda estão vivos, por respeito às pessoas que nada têm a ver, eles não permitem assim a imagem, não é? O uso da imagem. E então, uma vez ou outra vai sair, com certeza na época do julgamento vai sair alguma coisa. Quando tem muita popularidade, depois o caso na internet, né, em todas as redes sociais, fala-se muito, aí sim eles depois colocam até o julgamento, né, a gente consegue ter acesso a algumas partes. Mas vocês sabem que nós estamos num outro tipo de leis, de regras de país, em que eu não consigo trazer todas as fotos aqui. Vocês têm que só acreditar, e eu deixo às vezes aqui a indicação dos jornais que saíram, as notícias que eu falei agora aqui para vocês. Então é isso que eu queria transmitir hoje. Não temos tido grandes notícias, senão as mesmas econômicas, sobre a guerra, que vocês também têm por aí. Embora quem me segue lá no meu canal, no meu perfil no Instagram, tem notícias mais imediatas sobre o que passa aqui, porque nós aqui não temos véu, nós não temos censura, porque até estamos do lado palestino, estamos do lado árabe, estamos do lado da justiça. Então nós aqui estamos mostrando o lado da vítima, não do agressor. Do agressor, eles estão tentando se defender. Se eles fossem tão bonzinhos, não estariam agora sendo processados pela África do Sul e outros mais. Então não entraremos em detalhes sobre essa guerra. Sigam lá, que eu tô sempre compartilhando e falando com vocês no direct. Quem não tem Instagram, é só abrir uma continha, é muito fácil e é só seguir, e eu fico esperando vocês lá. Outra coisa que eu queria deixar é um grande abraço para vocês e muito obrigada pela vossa atenção aqui e paciência. Um grande beijo, fui.